está escrito assim, Judas 12. Como só tem um capítulo, então é o primeiro capítulo. Estes são os que mancham as vossas festas de amor, banqueteando convosco, apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarregadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eterna reservada a negritude das trevas. Vamos pular para o 16. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admiradores de pessoas por causa dos interesses. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. O 20. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus amados, o ser humano ele é um ser tripartido, tricotômico. Ele tem 3 naturezas dentro de si. Ele é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. O ser humano é tripartido. Por isso que há uma luta interna terrível dentro de cada um dos seres humanos. Porque há uma luta constante. Quem que vai ser o rei? Quem que vai dominar? E nesta batalha também temos o nosso adversário que trabalha principalmente na alma e na carne. E das pessoas que não são nascidas de novo, no próprio espírito das pessoas não nascidas de novo. Na pessoa nascida de novo, o diabo não se aproxima do espírito, por causa que o espírito é o que armazena o poderoso Espírito Santo. Então ali ele não toca. Mas ele trabalha na alma, que é as emoções, o centro das tuas emoções é a tua alma. E o centro dos teus desejos mais profano é a tua carne. E quando nós se dispomos a sairmos de uma vida natural e entrarmos numa vida sobrenatural de oração, de busca, de se aprofundar em Deus, aí parece que o mundo espiritual se levanta, parece que o inferno se levanta, mas na realidade a maioria das tuas batalhas é a tua alma lutando e é a tua carne lutando. Porque a pessoa, por exemplo, que se converte aos 30 anos, quem mandava na tua alma eram as tuas emoções. Você faz o que der na teia, que nem diz o ditado. Você faz aquilo que você colocar na cabeça. E também umas horas você está querendo fazer tal coisa, outras horas você faz outra coisa. Você é um ser humano sem destino, guiado pelas tuas emoções e pelas tuas paixões sombrias. É um derrotado, é um frustrado. Satanás usa ele como uma marionete. Mas quando ele vem para Cristo, agora o você verdadeiro, o eu verdadeiro, que é o teu espírito, que é você é um espírito. Você precisa estar no controle, não as tuas emoções e nem teus desejos. A maioria dos cristãos
cristão serve a Deus na alma. E eu percebo, a gente como pastor, a gente atende pessoas, umas horas eles estão dando glória a Deus, aleluia, estão no poder, outras horas estão quase desviados, se não desviados. Não há uma constância, não há uma firmeza, porque eles servem a Deus na alma. O Espírito é constante, o Espírito dá passos firmes. Só que você, quando começa a buscar Deus, você vai começar a andar no Espírito, e não mais na carne, e não mais na alma. É claro que vai haver uma batalha interna, e a maioria prefere deixar quieto, porque não querem luta. E irmãos, você vai ter que tomar o reinado da tua alma. A tua alma está mandando, as tuas emoções estão mandando. Você tem que dizer: agora eu que estou no controle. Aleluia, Deus. Eu não me movo, eu não saio da direção de Deus, eu fico segundo a vontade de Deus. Eu me submeto aos outros. Porque a maior dificuldade, irmãos, é você se submeter a alguém. Só que se você não se submeter ao homem que você vê, você nunca vai se submeter a Deus que você não vê. Não seja enganado pelo diabo. Ah, eu sirvo a Deus. É, Jesus. Misericórdia. Quem quer ser maior entre vós? Seja servo, sirva aos outros. Se você não aprender a servir os outros, você nunca vai servir a Deus. Há um quebramento da tua alma e da tua carne quando você serve o teu próximo, quando você se submete ao teu próximo, quando você tem ele por maior na tua vida. Deus de glória. É difícil, claro, é difícil quebrar a alma estava acostumada a mandar. A oração, ela não, irmãos, a maioria das pessoas tem uns conceitos errados sobre oração. A primeira coisa, eles pensam que pode aconselhar Deus como deve fazer e o que deve fazer. É assim que a maioria pensa. Ah, eu vou para a oração para ver se Deus faz alguma coisa nessa área, naquela área. Você vai na oração para ouvir Deus. Aleluia. Para receber conselhos de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Para você ser edificado. Aqui, ele está falando de uma classe de cristãos que estão em nosso meio, que frequentam os cultos, irmãos, que andam na carne. Mas ele está falando de um grupo especial e ele mandou essa carta dirigida para aqueles que têm uma vida de oração. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito. E ele falou algumas características dessas pessoas que são guiadas pela alma ou pela carne. Ele falou assim sobre nuvens sem águas. São aquelas nuvens. Você, por exemplo, nós temos um Nordeste brasileiro que chove muito pouco. Mas quando se reúnem algumas nuvens, cresce uma esperança. Fala, opa, vai vir chuva. Mas na realidade, irmãos, forma-se aquelas nuvens, mas não tem água. Às vezes vem alguém dentro da igreja, você cria umas expectativas sobre ele, mas são nuvens sem água. Do mesmo jeito que vieram, vão. E tem bastante assim, meus queridos. Esses que ficam pulando de galho em galho, daqui para lá, pode saber. Não tem uma constância, não tem uma firmeza. Um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. São árvores murchas, 2 vezes murchas, desarregadas ou arrancadas. Não tem como produzir nada. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. As ondas do mar, para quem foi no mar, eu tive a oportunidade de ir. É assim, irmãos. Tudo que você joga no mar, ela volta de volta. Tudo quando é sujeira, joga para a praia. Não fica no mar, joga. Por isso que essas pessoas, elas não conseguem esconder. Irmãos, se existe uma coisa, olha,
você nunca vai conhecer um pregador no púlpito. Nunca. Ele pode ser eloquente, ele pode ter uma boa mensagem, ele pode pular, virar piruleta, pode produzir sinais. Isso não significa nada. O que vai mostrar quem realmente é seus frutos. Nenhum homem consegue esconder os seus frutos. Não é o que ele faz aqui em cima. Os seus frutos irmão, o seu dia a dia. Então você nunca vai conhecer alguém no púlpito. Você vai conhecer na casa, no relacionamento e assim por diante. Todos, absolutamente todos, têm problema, têm dificuldade no casamento, na família. Mas você vai ver a firmeza, a constância, a luta. Irmãos, você vai ver frutos dignos de arrependimento. Pessoas dignas, pessoas honestas, sinceras, convicta da sua fé. É lá fora, não aqui, cantando e nem pregando. Pode ter um talento incrível, mas não tem fruto. É ondas do mar que só espumam as suas imundícias. Estrelas errantes são as estrelas cadentes. Dá um brilho muito forte, mas desaparece na escuridão. É que aqui nós moramos na cidade, você não enxerga o céu estrelado. Mas um dia que você for pescar na madrugada, que um dia eu quero que Deus me dê essa oportunidade, ou quando eu vou lá para o Pai nos interior, o céu parece que brilha mais, por causa que tem pouca luz aqui, daí reflete mais a luz das estrelas. E você no início, no finalzinho da tarde, quando começa a aparecer as estrelas, você vai ver estrelas cadentes caindo e desaparecendo. Assim são muitos dos cristãos. São murmuradores. Eu fico só analisando. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando pessoas por causa de interesse, e assim por diante. São as características. Mas aqui ele falou que nós temos que nos edificar. Nós saímos da carne. Nós saímos dessa vida na carne, dessa vida na alma e entrarmos na vida do Espírito. Se você quer uma explicação mais firmada, como é que é as obras da carne, como é que é um cristão ou qualquer um que anda na carne, está lá em Gálatas, vai falar mais sobre essa área. Porque, digo porém, 5,16 de Gálatas: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne é contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que façais o que quereis. Mas vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, gosta de uma briga, imolações, iras, pelejas, tem briga com o vizinho, tem briga com a sogra, com o sogro, gosta de uma peleja, gosta de divisões e gosta de todo tipo de heresia, é invejoso, tem desejo de matar, é homicida, homicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pula lá para o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Esse crucificar a carne é matar mesmo. A alma você tem que converter ela a Cristo. A alma você tem que colocar ela debaixo do domínio do Espírito. Mas a carne você tem que matar isso. Tem que matar. E como é que eu mato? Judas deu a receita. E Paulo aqui explanou essa receita. Como que eu saio de uma vida da carne? Como que eu saio de uma vida da alma? Como que eu avanço e começo a andar em espírito com Deus, edificando a tua fé? Como que eu edifico a minha fé? Em oração.
Aqui, especificamente, Judas falou ali sobre oração no Espírito, que é orar em línguas. Mas você pode edificar a tua fé sobre o jejum. O jejum é a abstinência de alimento, porque a mesma fonte da vontade de comer é a fonte dos teus desejos, das tuas vontades. Se você aprender a colocar debaixo do domínio a tua vontade de comer, pessoas que vivem, que não conseguem ficar sem comer, da tontura assim, que não consegue se abster de alimentação, ele é dominado pelas suas paixões. Você tem que aprender a dizer não. Você vai ser treinado a se abstendo algum tempo de alimentação, porque é a mesma fonte do desejo. A mesma vontade que vem para você comer é a vontade que vem para fazer você andar na carne, a vida sexual ilícita, as paixões. Podemos dizer, a própria pornografia, vem tudo aí ao mesmo canal. Você tem que aprender dentro de você, numa vida de oração, a separar as vozes. Quem está falando dentro de você? É tua alma? É tua carne? É o diabo? Você consegue separar? Você consegue discernir? A vida de oração vai aprender, você vai aprender a ter discernimento. Quem que fala? Quem que direciona? Quem que encaminha você? Você é guiado pela inveja? Você é guiado pelas paixões? Você é guiado pelos desejos? Quem que guia você? Tem frase que diz eu sou guiado por Deus. É mentira. Os teus frutos não falam isso, não. Aprenda a discernir quem que fala dentro de você, quem guia você. Irmãos, a maioria dos cristãos, eles faltou uma coisa na vida deles. Faltou na minha e na tua vida. Nos faltou alguém colocar limite em nós. A maioria de nós tivemos dificuldade com nossos pais. Sabe o que a nação está faltando? É de pais. Uma coisa que o pai, mas não é que você tem pai, todo mundo tem um pai, mas ele não exerceu o seu papel, então é a mesma coisa que você não ter, mesma coisa que eu não tive, porque ele não exerceu o meu papel. Uma das funções principais do pai é colocar limite nos filhos. Se você cresceu sem limite, fazendo tudo o que você quis, agora você vem para Cristo e você vai refrear isso. É luta na certa, é luta para o pastor e é luta para você. Você foi criado sem limite. Quando você ouvia não, você pulava, sapateava e fazia beicinho. Irmão, tem cristão que de 20, 30, 40 anos pula, sapateia e faz beicinho se as coisas não dão segundo a sua vontade. Fica bravo. Entenda, Deus está trabalhando no teu caráter. Você tem que aprender a dizer não para a tua alma. Nem tudo que você quer, você pode. Aleluia. Nem tudo aquilo que você deseja, você vai acessar. Aleluia, Jesus. Pai não colocou limite. É duas funções que o pai tem. É limite e segurança. Pessoa insegura é certeza. Não teve um pai que transmitiu essa segurança. E ele é inseguro em tudo. A pessoa insegura, mas só que agora você vem para Cristo, agora você tem um pai que vai te colocar limite, vai te colocar um cabresto e vai fazer você andar na rédea. O é na bênção, o é na luta. Ele vai te colocar limite e também ele vai te dar segurança. Glória a Deus. Deus de poder, aleluia. O pai que não diz não para o filho está cometendo um pecado grave. Meu Deus, meu pai. Ou você acha que alguém vai crescer e vai ter tudo o que quer no mundo? Se você não diz não, o mundo vai dizer não. E irmãos, Deus diz mais não do que sim. Deus diz mais não do que sim. Veja todos os mandamentos. Veja a lei. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso.
Deus colocando limite e colocando seguranças. Tu vai ver na palavra, se você quer ter Deus como Pai, você tem que ser guiado pelo Espírito. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito. Irmão, lá no Antigo Testamento, sabe quem que era filho? Não era por nascimento. Filho do Antigo Testamento era aquele que obedecia o pai. O que não obedecia o pai era considerado bastardo. Inclusive, ele poderia sofrer apedrejamento. Você sabe por que na parábola do filho pródigo o pai toda a tarde estava cuidando? Porque ele tinha medo que se ele não visse primeiro, corresse e abraçasse, o filho poderia ser apedrejado. Inclusive, se tu for ver dentro da palavra de Deus, se existe um mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, porque os teus dias na terra vão ser acrescentados. Sabe por que tem jovem que está morrendo cedo? Porque não dão ouvido para os pais. Simplesmente nunca o pai vai aconselhar o filho para fazer coisa errada. Deus nunca, absolutamente nunca vai te encaminhar você na frente da guerra sem você estar preparado. Deus não é igual Davi que coloca Urias na frente da batalha para você morrer. As pessoas não entendem, sabe o que eles querem? A primeira coisa que eles querem é pregar o microfone e começar a pregar e sair daqui. Eles não entendem que o diabo você vai afrontar, irmão. Você vai afrontar algo que você não vai vencer. Mas só que se você insistir, Deus vai permitir. Aí você vai quebrar a cara. Primeiramente, você tem que aprender e entender que a melhor coisa dentro da obra de Deus é ministrar não aos homens, e sim a Deus. Por isso de uma vida de oração. Por isso de uma vida de oração. Por isso de uma vida de submissão, de quebrantamento, de quebrar o teu eu, quebrar a tua antiga natureza. Você é uma nova criatura em Cristo. Sabe o que você precisa? O que você precisa é manifestar essa nova criação. É permitir que ela cresça e ela tome o domínio da tua carne e da tua alma. Ponhar as tuas emoções debaixo do teu eu verdadeiro, que é o teu espírito. Glória a Deus, aleluia. E é com muita oração, muito jejum e meditação na palavra de Deus. Ser guiado quer dizer você escutar a voz certa. Existe uma voz dentro do nosso interior, que é a voz do Espírito. Quando você aprender a discernir quem está falando, você vai começar a ser guiado pela voz do Espírito Santo. Irmãos, o nosso mestre, nós temos um mestre, e ele habita dentro de nós. Você tem um mestre, e ele habita dentro de você. Na oração ele vai te guiar. Quer ver? É bem pertinho lá onde o Tiago leu. Primeiro, só que a primeira João não precisa ler, eu vou ler. Capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Não tem necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentirosa, ela vos ensina e assim nela permaneceis. Existem duas presenças de Deus. Existe sobre nós. Essa unção que vem sobre nós é para nós ministrarmos aos outros. É a unção que vai manifestar os dons e assim por diante. Só que existe uma unção dentro de nós. Essa unção dentro de nós, por exemplo, irmão, toda a palavra que é pregada em cima do púlpito tem que testificar com essa unção que está aqui dentro de eu e você. Se a palavra não falar no teu espírito aqui dentro, começa a desconfiar, deixa de lado. Pode ser veneno, pode ter veneno na panela. Toda palavra, a unção que está aqui vai testificar dentro de você. Você vai saber se é Deus falando. Por isso que não tem como o cristão ser enganado se ele tiver uma vida de oração e ele saber discernir a voz do Espírito. Nas decisões, o Espírito tem que falar, não as tuas emoções.
Sabe qual que é o segredo do vendedor? O segredo do vendedor é essa: ele não pode deixar você sair. Se você saiu, ele perdeu a venda. O vendedor, ele vem e começa a fazer um monte de proposta para você. Ele vai te convencer de uma coisa que você nem tem necessidade de você comprar. Se tu conseguir dizer para ele, depois eu volto, você não compra mais. Que você vai começar a fazer uma pesquisa dentro de você, mas sabe que eu nem preciso desse negócio, vou deixar quieto. É um gasto desnecessário. Então, o segredo do vendedor, ele não pode deixar você sair da loja sem o produto. Ele sabe que você não volta mais. Ele vai te convencer ali. E sabe quando nós cometemos os maiores erros? É quando nós se deixamos levar pelo momento. Se nós pararmos e começarmos a refletir, nós vamos cometer muito menos erro. Por isso que eu falo assim, eu falo brincando. Mas todo mundo, quando vem me fazer uma proposta, eu falo assim, vou falar com a mulher. Só que nesse tempo de eu falar com a mulher, eu começo a refletir. É uma forma de eu escapar. Espera aí que eu vou falar com a mulher. Mas às vezes até chegar nela, eu dou a vontade de comprar. Eu estou iludido ali. Eu sei que se eu não falar que eu vou falar com a mulher, eu caí. Então você tem que ter estratégia de vocês parar um pouco e não andar no bafo da dificuldade. Deu uma dificuldade esses dias aqui e nós temos 2 conselhos para as pessoas que vieram. Ninguém quis ouvir, só deu prejuízo. Não, e é interessante se você não aprender a dar ouvido, porque assim o Espírito Santo, com certeza ele vai ministrar a coisa certa, mas você está no calor da dificuldade. Você está no calor da luta. Por isso, o meu pai, ele tem um costume. Antes de fechar qualquer brick, ele sai andar e dá uma pesquisada. Agora ele não vai mais em bar, mas antes ele ia nos bares e começava a conversar. E começava a falar daquilo ali como se não fosse para ele. Ele queria ver a opinião terceira, quarta. Isso é muito bom. Olha, decida quem está falando. Você precisa, não é que você vai seguir os conselhos, mas às vezes uma pessoa que está fora do problema vai dar a direção certa. Se o conselho falar no teu espírito aqui, ó, aqui dentro, se falar aqui, entende? Se falar, é verdade, eu tinha esse sentimento, mas eu não estava dando valor. Essa é a direção de Deus. Tudo que Deus, eu nunca fiquei preocupado com profecia, falsa profecia. Irmão, se não testificar aqui dentro, olha aqui, ó, se não testificar aqui dentro, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Não precisa escandalizar ninguém. Não precisa expor pregador nenhum. Chuta aquele laço. Não testificou aqui dentro. Mas se falou aqui dentro, receba, é Deus falando. Você tem a unção do Espírito Santo que está dentro de você. Você tem um mestre. Ele quer te conduzir à verdade. Ele quer te... Mas você tem que aprender a se submeter a Ele. Aleluia. A ter uma vida de oração. Nós começamos aqui a orar, irmãos. Parece que o inferno se levantou. Tempestade veio. Furacão veio. Mas eu entendi. Deus trabalha da seguinte forma. Você vai para a oração. Deus traz aquilo que está lá para ser tratado na tua carne, na tua alma, e Ele traz para fora. É como se Ele mostrasse uma porta para você. E Ele, quando você começa a orar, Ele apresenta um monte de portas. Todas essas portas você vai ter que entrar. E você fala assim, nossa, olha, Deus colocou umas portas aqui. Na oração, presta atenção. Deus fala, abre e entra. Eu vou entrar, sabe que eu entro ou não entro? É de Deus, eu vou entrar. Entra, sabe o que tem lá? Um leão. Você tem que lutar. Você sai tudo arrebentado, fecha, Deus, mas foi o Senhor que abriu. Deus fala, vai lá, até você vencer o leão. Tem outra porta, você sai tudo arrebentado, Deus fala, tem outra porta aí. Lá dentro da outra porta tem o urso.
você abre, o urso pula em você e te arrebenta tudo, e você luta, fecha a porta. Deus, mas o que é isso? Até você vencer o leão e o urso, ninguém está vendo. Sem você vencer o leão e o urso, você não vai ter coragem de vencer o gigante, de afrontar o gigante. O gigante é o mundo. O leão é o diabo. O urso é a tua carne. Ninguém viu Davi lutando com o leão e com o urso, porque essas lutas são aqui, ó, interna. Você tem que vencer o leão e o urso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Quando você apanhar por terra o gigante que é o mundo, porque são os três principais adversários do cristão: o leão, o urso e o gigante. O mundo, irmão, nós temos que vencer o mundo. Jesus falou: eu venci, vós também vencereis. Nós temos que vencer. Mas sem vencer o leão e o urso, sem vencer a tua carne, sem vencer o diabo, lá no teu interior, no jejum e na oração, você nunca vai vencer o mundo. Mas tem gente que fala: deixa quieto essas portas aí, ó, eu já vou logo pro gigante, eu vou vencer o mundo. Você vai apanhar lá. Vai acontecer igual a maioria lá, que quando vai ver o gigante, vai começar a estremecer, bater as pernas, não vai ter coragem. Deus quer te dar confiança. Deus quer te colocar ousadia. Quando você vencer o leão e o urso, e quando você vê o mundo te afrontando, você vai dizer: olha, eu venci o leão, eu venci o urso, e esse aí vai ser mais um, e o Senhor vai na frente e eu vou vencer. É batalha interna. Olha aqui, ó, se nós queremos ganhar alguém para Jesus aqui, ó, se nós queremos fazer alguma coisa aqui, nós temos que vencer o leão e o urso. É o leão e o urso. É o leão e o urso. Não adianta querer atacar o gigante aí fora, sem vencer aqui dentro. Ah, eu já vou logo lá para fora. Você vai tomar um laço lá fora. Se você ter constância e firmeza, se você ter uma fé edificada, com certeza você não vai vencer. A maioria vem para a igreja não existe, com Deus, irmão, não existe processo rápido. Com Deus, sabe por quê? Por que nós queremos um processo rápido? Porque nós estamos acostumados no sistema. Irmão, eu já vi gente quase se endemoniar numa fila, quase incorporar o cão lá na fila, porque tem que esperar um pouco. Você levou 9 meses para nascer. Mas que ansiedade é essa? Todo mundo está na fila. Quem é você melhor do que os outros? Que vai ter que aguentar e pronto. Eu já vi gente querer furar a fila. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, mas onde que nós estamos? As pessoas não têm. Sabe o que eles querem hoje? Eles querem, irmãos, eles estão. Nós somos. Essa geração aqui foi criada no micro-ondas. Eles foram criados num negócio que tem que ser rápido, no miojo. É 3 minutos. Mas, irmão, nós temos que saber que Deus não trabalha nesse sistema. Deus é do tempo do fogão a lenha. Deus é do tempo que as coisas vão acontecendo devagarzinho. Deus não está limitado ao tempo e nem ao espaço. Moisés levou 80 anos para exercer seu ministério. Você quer começar hoje na igreja, quer começar a exercer o ministério? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus está vindo, mas se Jesus está... Irmão, você não está aqui, você... Oh, meu Deus. Ele não quer, ele não te coloca na frente de batalha se você não estiver preparado. E se alguém for na frente de batalha despreparado, é porque não seguiu a direção de Deus. E ele vai sofrer, ele pode até um dia se alinhar. Aconteceu comigo, 20 anos apanhando, para mim criar vergonha na cara e começar a se alinhar com Deus.
mas Ele vai permitir você se esfolar, ser arrastado, apanhar e levantar e apanhar. Ele vai permitir. Porque se você não dá a voz, se você não dá ouvido à voz do Espírito Santo, vai vir, sabe o que é? Vara. Veja os conselhos de Deus para criar um filho. Não aparte a vara do teu filho. Se você é filho de Deus, Ele vai seguir a mesma regra para você. Ele não vai ensinar para você disciplinar o teu filho. E você, como filho, você acha que Ele vai agir diferente com você? Ele não vai apartar a vara. Ele vai quebrar a tua arrogância na vara. Glória a Deus, aleluia. Ele vai quebrar o teu eu na vara. Deus Pai, aleluia. Oh, Deus. Na disciplina. Obrigado, Jesus. Vamos terminar que temos ceia, amém? Eu quero orar com você nesse momento. A ceia vai ser rápida. É noite de Santa Ceia. Ninguém aqui está pregando algo que não possa viver. A vida cristã não é mágica. É processo. É verdade. Dia após dia, hora após hora. E mais hora. Amém? Amém. Não existe vida cristã sem um processo. Nós estamos gatinhando, estamos dando os primeiros passos. Sabe essa construção dessa igreja? É a mesma coisa a tua vida. Quando nós chegamos aqui, entrava água, era cheio de problema e nós começamos a arrumar. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele pega tudo quebrado e ele vai começar a arrumar. Ele vai começar a ajeitar as coisas. Há muita luta, há muito confronto, há muito processo. Mas vai melhorando dia após dia, hora após hora. Sabe o segredo é nunca desistir, nunca parar. Não desista, não pare, não retroceda, não volte atrás. Não desista, não pare, não retroceda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai vencer. Deus vai te dar vitória. Você vai servir a Deus com perfeição. Você vai ser um vaso na mão de Deus. Deus vai te levantar com poder e autoridade, edificado não sobre a areia, mas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Vida cristã é processo. Não existe mágica. Não existe. Espírito Santo de Deus, ajuda nós, Senhor, a superar, Senhor Deus. E ajuda nós a refazer certos conceitos, a quebrar certos preconceitos, Senhor. Ajuda nós a quebrar nós mesmos, Senhor. Deus, não retira a tua mão, Senhor, da nossa vida. Trabalha, Senhor. Continua trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.